Fala galera, Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês continuação de potenciação. Agora vamos falar do nosso último tipo de expoente, que é o expoente irracional. O que é isso? Quando a gente tem uma raiz no nosso expoente. Não se desesperem, na aula de hoje vocês vão sanar todas as suas dúvidas. Mas antes da gente começar a aula, não se esqueçam já, se inscreve no canal, ativa o sininho que o YouTube te avisa quando tem vídeo meu e dá like no vídeo que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, sugestões de vídeo, tá bom? E, lógico, compartilhe com quem você sabe que precisa de mais desse conteúdo, tá bom? Gente, então, vamos agora para nossa aula. Definição primeiro. Podemos calcular uma potência a elevado a x, sendo a um número real positivo e x um número irracional, por meio de aproximações. Gente, é aquilo que eu falei. Número irracional seria numa raiz, tá bom? Então, olha aqui à esquerda. A elevado a raiz de x, a gente vai ter um valor aproximado da nossa potência, do nosso resultado, tá bom? Então, como é que a gente faz isso, gente? Eu prefiro explicar conforme a gente for fazendo o exemplo, porque é muito mais simples da gente visualizar, tá bom? Então, vamos pro nosso exemplo, que vai ter um só, pra gente fazer passo a passo pra vocês entenderem tudo bonitinho, tá bom? Então, deem uma olhada aqui comigo. Ó, nosso exemplo. Determinar um valor aproximado de 3 elevado à raiz de 2. Como é que a gente faz isso, gente? Vamos em vários passinhos, tá? Primeiro passo, o que eu quero que vocês observem? Quanto que é mais ou menos a raiz de 2? Não é mais ou menos 1,4? Então, ao invés de eu usar a raiz de 2, lá no nosso expoente do 3, eu vou substituir por 1,4, tá bom? E aí a gente consegue estruturar melhor essa nossa resolução. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Então, ao invés de 3 raiz de 2, a gente vai ter 3 elevado a 1,4. Gente, esse símbolo aqui é do aproximadamente, tá bom? Então, é assim que eu vou com ele até o final, porque é justamente um valor aproximado, tá bom? A gente precisa trabalhar com o valor aproximado, porque, lógico, a gente não vai ter uma super calculadora quando a gente estiver resolvendo esse tipo de exercício. Então, a gente vai no aproximado mesmo. Beleza. Aqui, do 1,4, como é que eu saio disso? 1,4 não é a mesma coisa que 14 dividido por 10? Então, é daí que a gente vai pensando. Então, do decimal, a gente vai para uma fração, tá bom, gente? Sempre pensem, quando a gente tem uma vírgula, é sempre algum número dividido por 10, 100, 1000, enfim, dependendo das casas que a gente tem após a vírgula, tá bom? Como aqui a gente tem uma casa só após a vírgula, é dividido por 10, tá bom? Se fossem duas casas depois da vírgula, seria dividido por 100 e assim por diante. Beleza. Essa fraçãozinha aqui do nosso expoente, eu consigo ainda simplificá-la, certo? Por quê? Tanto de cima quanto de baixo, eles são múltiplos de 2, não são? Então, eu vou justamente simplificar por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, deem uma olhada aqui. Ao invés de 14 sobre 10, vai ficar 7/5 o nosso expoente, certo? Agora, gente, é matéria da aula passada, de expoente racional. Então, é simples, é aquilo que a gente já cantou na aula passada. Se você perdeu essa cantoria, clica aqui em cima que está imperdível. Então, vamos lá, gente. Quem assistiu a aula passada, me ajuda aqui. O de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. O de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. Bruna, vai para dentro e para fora da onde? Da nossa raiz, tá bom, gente? Então, o de cima vai para dentro da raiz com o 3, então ele vai elevar o 3, e o 5 vai para fora da nossa raiz, ficando desse jeitinho aqui, gente. Vai ficar 3 elevado a 7 na raiz quinta, tá bom? E é aquilo. Agora, o que temos aí dentro, a gente até consegue desenvolver. Só que pensem o seguinte, eu quero que vocês pensem muito além, gente. Então, foco agora, porque eu vou ensinar outra coisa pra vocês. Ou relembrar pra quem já sabe. Quando a gente tem um número que é 3 elevado a 7, vocês concordam comigo que dentro desse 3 elevado a 7, a gente tem também um 3 elevado a 5? Como assim? Se a gente tem o expoente 7, a gente consegue desmembrar desse jeitinho aqui, gente. Consegue desmembrar 3 à quinta vezes 3 ao quadrado. Bruna, como assim? Não tô entendendo nada. Calma. Ó, lembrem da propriedade, uma das primeiras aulas que a gente teve sobre a propriedade da adição. Inclusive, na aula passada, a gente até retomou ela. Como é que é isso? Numa multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes, certo?
Então, se a gente fizer isso aqui, a gente não vai voltar ao 3 elevado a 7? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, já tenham essa malíciazinha de olhar o número e falar, eu entendo que aqui dentro a gente consegue desmembrar com a raiz que a gente tem aqui. Em outras palavras, a gente, dentro de 3 elevado a 7, a gente tem um 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2, que, juntando, voltam ao 3 elevado a 7, tá? Tudo isso pra quê, Bruna? Pra quê? Pra gente conseguir cancelar esse 3 elevado a 5 e jogar ele pra fora da nossa raiz. Por quê? Quando a gente tá resolvendo, gente, a gente quer facilitar a nossa vida, certo? Como é que a gente facilita a nossa vida? Chegando no resultado mais simples possível, certo? Por quê? Quando a gente fala de 3 elevado a 7 na raiz quinta, ela assusta. Esse resultado assusta. Por exemplo, me assusta, gente, tá? Se não te assusta, desculpa então o gênio da matemática. Mas assim, me assusta muito. Então, o que eu faço? Vou tirar esse susto de mim, vou diminuir esse número. Que é justamente assim que a gente faz. Então, observa aqui comigo. Quando a gente tem um 3 elevado a 5, a gente pode muito bem cortar este 5 com este 5. Então, quando a gente fala deste número só, o 3 elevado a 5, a gente consegue cortar e jogar o 3 para fora da raiz. Só que lembrando, a raiz quinta ainda está pertencendo ao 3 elevado a 2. Então, a gente não pode tirar de lá, tá bom? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, gente. 3 vezes raiz quinta de 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3, que dá 9? Então, por isso que eu já coloquei aqui. Então, a nossa resposta vai ficar 3 vezes raiz quinta de 9, tá bom? Que isso a gente consegue fazer na calculadora, que fica mais simples, é aproximadamente 4,7. Então, resumindo tudo, 3 elevado à raiz de 2 é aproximadamente 4,7, tá bom? Então, passo a passo, o que a gente fez? Primeiro, você coloca o número aproximado no expoente. É um número decimal. Então, o que a gente faz? Transforma numa fração. Depois disso, simplifica o máximo que dá. Depois, expoente racional mesmo, que o de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora, certo? E aí a gente desenvolve normalmente até chegar no valor que a gente quer, que é justamente um valor aproximado. Tá bom, gente? Bom, essa aula fica por aqui. Se você gostou, dá like nesse vídeo, clica no gostei aqui embaixo que me ajuda demais. E, lógico, ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu tiro pra você. E, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos e conteúdos como este, tá bom? Muito obrigada que ficou até aqui, até o próximo vídeo, um beijão e